Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de sequências e séries. No vídeo de agora nós vamos falar de um teste que se aplica a um modelo bem particular de séries, que são as chamadas séries alternadas, né? E o que são as séries alternadas? São aquelas séries em que os termos eles se alternam entre positivos e negativos. Por exemplo, a série cujo termo geral é menos um elevado a n, tá? Então, ora o termo é menos um, ora o termo é um. Menos menos um, e assim por diante, tá? Então, nós queremos estudar um teste que funciona para alguns tipos particulares dessas séries alternadas. Tá? Então, isso é o que nós vamos ver no vídeo de agora. Né? Então, nós vamos explorar a convergência dessas séries alternadas, ou seja, aquelas em que os termos são alternadamente positivos e negativos. Tá? Bom, então, definindo de maneira precisa, o que é uma série alternada? Uma série alternada, ela é do seguinte modelo: somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n menos 1, que multiplica Bn. Quando n é 1, esse expoente vai dar zero. Menos 1 elevado a zero dá 1. E aqui vai dar B1. Quando n é 2, aqui dá 1. Menos 1 elevado a 1 dá menos 1, que multiplica B2. Então vai dar menos B2. Quando n for 3, esse expoente dá 2. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes B3, B3. E assim por diante. Menos B4, mais B5, menos B6, e assim por diante. Ou seja, é uma série em que os termos na posição ímpar são positivos e os termos nas posições pares são negativos. Para que isso aconteça, ou seja, os termos ímpares sejam positivos e os termos pares sejam negativos, esse menos 1 tem que estar elevado a n menos 1. Mas e se você pegar uma série deste modelo aqui, ó, menos 1 elevado a n, que multiplica Bn? Bom, quando n é 1, menos 1 elevado a 1 dá menos 1 vezes B1. Então fica menos B1. Quando n é 2, esse menos 1 ao quadrado fica 1 vezes B2, B2, menos B3, mais B4, menos B5, mais B6, e assim por diante. Tá? Então, uma série alternada é uma série deste modelo ou deste modelo aqui. Todos os termos na posição ímpar são positivos e os termos nas posições pares são negativos, ou os termos nas posições ímpares são negativos e nas posições pares são positivos, tá? É claro que para isso acontecer, o Bn ele tem que ser maior que zero para todo n natural, tá? Então isso é o que a gente chama de série alternada. O Bn não pode ser zero, porque senão isso aqui dá a série constante nula, né? Então não se alternam sinais, né? Então eu vou supor sempre que o Bn ele é maior que zero. Para esse tipo de série, nós temos o seguinte teste, que se chama teste da série alternada. Então suponha que você tem uma série alternada, ele tem este modelo, ela é desse tipo ou desse tipo aqui, tá? Se a sequência formada pelos BNs ela é decrescente a partir de um certo ponto, ou seja, a partir de um certo n0, o Bn é maior que o Bn menos 1, Bn mais 1, ou seja, cada termo é maior do que o seu sucessor, ou seja, a série ela vai decrescendo a partir de um certo ponto. Se isso acontecer e se o limite do Bn for igual a zero, então você pode concluir que a série ela é convergente. Se uma dessas duas coisas não acontecer, você não pode dizer nada a respeito da série alternada. Você não pode aplicar esse teste. Tudo bem? Então, tendo uma série alternada, o que você vai fazer? Você vai pegar a sequência dos BNs, dessa expressão. O BN é a expressão que vai acompanhar o menos 1 elevado ao expoente.
Esse vai ser o seu Bn. E aí você vai verificar se essa sequência Bn, se ela for decrescente a partir de um certo ponto. Depois você vai calcular o limite quando n tende a infinito dessa expressão. Se esse limite der zero, além de ser decrescente, então você pode garantir que a série ela é convergente. Beleza? Bom, dito isso, vamos a um exemplo. O primeiro exemplo é um exemplo bastante clássico e ele é o estudo da convergência da série harmônica alternada. A série harmônica é a somatória de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n. Se você multiplicar essa expressão aqui, 1 sobre n por menos 1 elevado a n menos 1, o que você vai ter? Quando n é 1, isso dá 1. Quando n é 2, dá menos meio. Quando n é 3, dá mais um terço. Quando n é 4, dá menos um quarto. Mais um 5, menos um sexto, e assim por diante. Bom, essa expressão aqui, ó, que está acompanhando a potência do menos 1, isso é o que a gente chama de Bn. Como o n é maior ou igual a 1, esse quociente aqui é sempre um número positivo. Tá? Então, de fato, o nosso Bn, essa aqui é uma série alternada, né? Elas vão intercalando entre termos positivos e negativos alternadamente, e o Bn, o termo geral, ele é positivo. Tá? Além disso, quem é o Bn mais 1? O Bn mais 1 é 1 sobre n mais 1. Isto daqui é menor do que 1 sobre n. Essas duas frações, elas têm o mesmo numerador. Como esse denominador, n mais 1, é maior do que o denominador n, então esta fração aqui é menor do que aquela lá. E esse 1 sobre n é exatamente o Bn. O que eu estou te dizendo, então? Cada termo é menor do que o seu antecessor. Ou cada termo é maior do que o seu subsequente, né? Isso significa, então, que a nossa sequência ela é decrescente. Além disso, o limite do termo geral, 1 sobre n, ele é zero. Então, olha só. Nós temos uma série alternada, todos os termos são positivos, quer dizer, o Bn é positivo, a sequência dos termos Bn ela é decrescente e o limite de Bn quando n tende a infinito é zero. Então, o que nós podemos concluir? Que a nossa série ela é convergente. Então, essa série alternada harmônica, ou série harmônica alternada, pelo teste da série alternada, ela é uma série convergente. Tá? Agora vamos olhar para esta outra série aqui. Ó. Vamos ver se ela é convergente ou se ela é divergente. E que série que é essa? Ela é uma série alternada, porque aqui aparece o menos 1 elevado... Aqui é n mais 1, mas eu acho que é n menos 1 que eu quero dizer aqui. Aqui é n menos 1, desculpa, só ver o sinal. E multiplica n ao cubo sobre n à quarta mais 1. Tá? Então vamos lá. Quando n é 1, aqui vai ficar... deixa eu ver... Não, aqui é n mais 1 mesmo. O expoente é n mais 1. Tanto faz. Esse expoente aqui não importa. O que importa é que uma hora vai dar positivo, outra hora vai dar negativo. Por isso que tem esse menos 1 elevado ao expoente aqui. Tá? Só para isso. Vamos lá. Quando o n é 1, o numerador aqui vai dar 1 e o denominador vai dar 2. Então, isso aqui dá 1 meio. Como n mais 1 é 2, então menos 1 ao quadrado é 1. Quando n é 2, isso aqui vai dar 3. Então, menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Então, aqui vai ficar menos. Já percebeu, né? Muito bem. Trocando o n por 2, aqui fica 2 ao cubo e aqui fica 17. Quando o n é 3, aqui vai ficar 3 ao cubo, 27. 3 à quarta é 81 mais 1, é 82. Menos o quê? É 4 elevado ao cubo, dividido por 4 à quarta mais 1. Então, dá isso daqui. E assim por diante. Tá? Então, essa soma infinita aqui é que nós queremos saber se essa soma infinita converge ou se ela diverge. E é claro que nós vamos utilizar o teste da série alternada. Tá? Primeira coisa, quem faz o papel de Bn
é essa expressão aqui, ó, n ao cubo dividido por n à quarta mais 1. Para todo número natural, isso é um número positivo, isso é um número positivo. Quociente de números positivos é positivo. Então, beleza. Agora nós vamos verificar se essa sequência ela é decrescente, que é uma coisa que nós precisamos também, é verificar se a sequência dos BNs ela é decrescente. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou invocar uma função. Qual função? Ela vai de 1 até infinito, esse é o domínio, o contradomínio é reais, e a expressão dela é x ao cubo sobre x à quarta mais 1. Observa o seguinte, para todo número natural, a f calculada em n é exatamente o nosso bn. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma função a partir da nossa sequência bn. É isso que eu estou fazendo. A partir do termo geral da sequência bn, eu estou construindo uma função contínua. Essa função aqui ela é contínua. Tá bom. O que vai acontecer? Por que eu passei da sequência para a função? Porque essa função aqui, ó, porque eu quero determinar se a sequência é decrescente. Para eu determinar se a sequência é decrescente, eu vou analisar se essa função é decrescente. Se essa função for decrescente, automaticamente a sequência também vai ser. Por quê? Porque a sequência é um pedaço, é uma restrição desta função aqui. Então, se essa for decrescente, a sequência bn também vai ser decrescente. Se a função já que decresce, a sequência vai decrescer, porque ela é só pedaços da nossa função. Ela é uma restrição da nossa função. E por que eu vim para cá? Por que eu vim para as funções e sair das sequências? Porque aqui eu posso aplicar o teste do crescimento e do decrescimento de funções, que nós vimos lá no cálculo 1. Tá? Então eu quero estudar a decrescência de uma sequência, eu passo o estudo disso para o estudo de funções, em que eu tenho um teste de crescimento e decrescimento lá do cálculo 1. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a derivada dessa função aqui e olhar quais são os intervalos em que essa derivada ela é negativa. É isso que eu preciso fazer. E é isso que eu vou fazer. Tá? Então, eu vou derivar essa função. Eu tenho um quociente aqui. Como é que você deriva o quociente? Derivada da de cima vezes a de baixo. Então, derivada de x ao cubo, 3x quadrado, vezes a de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. Tudo isso dividido pelo denominador, a função de baixo, ao quadrado. Vou fazer a distributiva aqui, ó, eu vou ficar com 3x à sexta, mais 3x quadrado, e aqui vai ficar menos 4x à sexta, e o denominador vai permanecer. X à quarta mais 1 ao quadrado. Vamos olhar para isso daqui, ó. Menos 4x à sexta mais 3x à sexta vai ficar menos x à sexta. Eu posso escrever isso, esse numerador eu posso escrever assim, ó. X ao quadrado, que multiplica 3 menos x à quarta, e o denominador fica o mesmo. Faz a distributiva aqui, ó. 3x quadrado menos x à sexta. Que é exatamente o que dá essa continha aqui. Tá bom? Agora vamos lá. Essa parte do numerador e o denominador, eles são números positivos, quando x for maior ou igual a 1, que é o intervalo que eu estou analisando na minha função. Então, para esse quociente aqui, para esse quociente dar um número negativo, por que eu estou procurando os números? Por que eu estou procurando onde essa função é negativa? Porque eu quero saber onde a função é decrescente. Para isso, eu vou olhar os intervalos em que a derivada é negativa. Por isso que eu preciso saber onde a derivada é negativa. Esse termo é positivo, esse termo é positivo. A única chance desse quociente ser negativo é quando isso daqui, esse pedaço entre parênteses aqui no numerador, for menor do que zero. Para isso aqui ser menor do que zero, o x tem que ser maior do que a raiz quarta de 3, que dá aproximadamente 1,32. Tá? O que eu tenho, então? Que a função, ela é decrescente nesse intervalo aqui. Por quê? A derivada vai ser negativa para todo x maior que 1,32.
Então, para todo x aqui, a derivada vai ser negativa, então a função vai ser decrescente. Se a função é decrescente, essa sequência Bn ela é decrescente a partir do n maior ou igual a partir do 2, essa sequência é decrescente. Então, nesse caso, o meu n0, lá do teste da série alternada, esse n0 é 2. Então, a minha sequência ela é realmente decrescente, a partir do 2. Além disso, o limite do Bn é o limite de n ao cubo sobre n à quarta mais 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar n à quarta em evidência, em cima, e embaixo. Aqui em cima nem colocou em evidência, só fez uma manipulação algébrica. Por que eu fiz isso? Porque eu quero cortar esse n à quarta com esse n à quarta aqui, ó. Aí vai ficar limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n, 1 mais 1 sobre n à quarta. Quando eu coloco n à quarta em evidência aqui, ó, fica essa expressão aqui, tá? No denominador. Beleza? Bom, aí eu calculo o limite. Esse limite superior dá 0, né? E o limite do denominador dá 1. 0 sobre 1, 0. E, portanto, olha só, o que eu tenho? Eu tenho uma série alternada. Os BNs, eles são todos positivos. A sequência formada pelos BNs, ela é decrescente. E, além disso, o limite quando n tende a infinito do BN é igual a 0. O que eu tenho, então? Pelo teste da série alternada, eu tenho que essa série aqui, ela é convergente. Beleza? Então, todas as vezes que você for... se você encontrar uma série alternada para estudar a divergência ou a convergência, a primeira coisa que você vai fazer é tentar aplicar o teste da série alternada, né? Porque é um teste exclusivamente para esse tipo de série, tá? Às vezes não vai funcionar, às vezes não vai dar certo, você não vai poder aplicar, sei lá, esse limite aí que está na tela, de repente esse limite não dá 0, então você não pode aplicar, tá? Mas você tem que tentar ele. Esse você tem que testar, pelo menos, já que ele é exclusivo para esse tipo de série. Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que você me veja nos próximos vídeos.